Quando esse produto apareceu, foi o maior frenesi. Foi mais um daqueles saltos de qualidade para a Fratesc. Eu estou falando do Double Stack, que é o vagão prancha para containers. Aquele vagão que tem a capacidade de transportar um container em cima do outro. Uma revolução para nós aqui, algo que já era usado na América do Norte. De repente a gente tem toda essa possibilidade de ter um transporte muito mais eficiente aqui no Brasil. Ele é rebocado pela Brado, que tem relação com a Rumo, e a gente vê muito locomotivas da Rumo puxando esses vagões Double Stack. Vamos dar uma olhada. Muito bom, Fratesc, clássicos e contemporâneos, não é? Código 2112, o código desse vagão. Falando em número, eu estava pensando aqui, a gente precisa confirmar se ele foi feito em mais de uma numeração ou em uma só. Olha só, hein? Eu comprei, não tinha pesquisado se ele vinha com container, mas tem um containerzinho da Brado. É legal a gente de repente adquirir um segundo, né? Porque aí ele vai ficar a gente vai poder efetivamente usar ele como um double, com 2 containers, né? Bom, tá aí. Aqui nós temos esse belo vagãozinho plataforma, retirando da embalagem com muito cuidado, e já dá para ver a estrutura dele aí por baixo. Olha que coisa legal. Não dá nem para imaginar algo assim lá para a Fratesc dos anos 80 e 90, né? Olha só que coisa, como é bacana. Bom, aqui a gente percebe então as primeiras impressões. Olha só que legal essa plataformazinha que não é inteiriça, e sim, eles tiveram o cuidado de fazer com esse aspecto de redinha, e é muito legal. Isso foi muito elogiado quando aconteceu o lançamento, não é? Muito bom. Olha as inscrições, que não tem nenhum vazamento, inscrições muito bem carimbadas, muito bem colocadas, bem definidos os seus contornos. E dá para perceber ali a haste que atravessa toda a lateral do vagão. Ela é feita injetada no plástico, né? Ela não é com material a mais, não é um material extra, mas mesmo assim, considerando a escala, é muito difícil pensar em algo diferente. O cilindro colocado com capricho, com uma cor diferente, e essas escadinhas que a gente também está percebendo com a cor diferente, o amarelinho por fora. Olha ali as mangueirinhas do cilindro, injetadas, mas com bastante capricho, sem nenhum tipo de sobra de plástico, né? O freio, volante de freio, o truquezinho bem escurinho, super legal, que dá um contraste demais com esse modelo. Todas as informações do lado. E a cor ficou muito boa. É claro, se fala assim, a cor é a cor do protótipo. Sim, é verdade, só que a gente tem que lembrar que a cor nunca é igualzinha à do vagão real. Tem que levar em consideração que a gente tem uma mudança na percepção da cor quando a gente está olhando algo que é muito grande e uma miniatura, né? Algo que é do tamanho real e a miniatura. Tem que ser escolhido um tom. E o tom me pareceu muito bem escolhido aqui. Agora nós vamos retirar o container de cima, dar uma olhada na estrutura por baixo dele. Veja então uma estrutura mais ou menos treliçada, se é que eu posso usar esse termo. O containerzinho padrão da Fratesc, não é? Você encontra com outras marcas marcadas ao lado, com outras cores, não é? E aí nós temos então a estruturazinha treliçada. Daqui a pouco a gente vai ver mais de perto, mas dá para ver que tem até os rebitezinhos representados. Aqui nós tiramos umas fotografias em macro, dá para ver bem aqui a plataformazinha, o cilindro e a estrutura que dá para ver os rebites. Olha que bacana, vou chamar de rebite, né? Informações, como eu falei, com bastante clareza. Aqui a gente tem uma coisa que é uma indicação de qualidade do modelo, não ter nenhum vazamento na tinta das inscrições. A gente vê que elas têm um contorno bem definido. Isso é muito importante e isso garante uma qualidade muito alta de reprodução, não é? Aqui a gente tem o código. P indica o tipo de vagão, prancha, não é a primeira letra. R a gente chama de subtipo. E T, a gente tem uma indicação do peso, do máximo peso que ele suporta. E nós também temos o tipo de bitola, se é a bitola métrica ou se é a bitola larga, de 1.600 milímetros.
Esse vagão é usado na bitola larga, como são sempre as linhas da concessão da Rumo, né? Enquanto isso, gente, para você não correr risco de perder nenhum dos nossos novos vídeos, vê se você se inscreve no canal, só se você quiser. E dá um joinha também que ajuda bastante, porque divulga o ferromodelismo. Além disso, o sininho você também pode ativar para que você tenha sempre um aviso quando um novo vídeo aparecer. Gostaria de falar agora sobre a escala. A escala desse modelo a gente obteve dados aí de medidas da própria GBMX. E as medidas encontradas no site da empresa foram as seguintes. A gente tem aí de altura 6,2 metros, largura 3,1 e comprimento 19,6. Isso vai indicar as seguintes escalas quando a gente leva em consideração as medidas do ferromodelo. 1 para 89 de comprimento, 1,91 largura e altura 1,90. Alguns dados agora sobre o protótipo, o vagão real. Bom, o Double Stack PRT é produzido pela GBMX. E primeiro objetivo, reduzir muito custos, afinal de contas, são 2 contêineres empilhados. Na realidade, o projeto permite que a gente tenha como carregar com estabilidade 2 contêineres empilhados ou mesmo 3, na verdade com 2 contêineres de 20 e um contêiner de 40 pés. Bom, eles têm truques especiais, esses vagões, e um sistema de freio que é incorporado a esse próprio truque. Isso tudo aumenta a segurança e aumenta a versatilidade. Esse vagão foi implantado em 2019. A gente deixou para adquirir esse vagão agora que a gente começou a montar material da Rumo na maquete, né? E a primeira insegurança foi pensar se ele passaria no nosso túnel, né? Na verdade, debaixo do nosso viaduto, com esses 2 contêineres empilhados. Mas funcionou legalzinho, deu certo no final das contas. É uma alta qualidade, não dá para negar. E só tem uma coisa, né? A gente tem aqui uma maquete pequena e tende a rodar trens que seriam coisa como um trem de ramal. Isso não é lá tão comum, porque na verdade a gente costuma ter trens unitários com a Rumo e a Brado, ou seja, um trem que vai levar o mesmo tipo de carga em vários vagões. Então uma grande série de double stacks seria algo mais coerente com a realidade, mais realista. Seja como for, desse jeito também rola e é claro, né? A gente está com uma G12, que é uma maquininha de manobras. Não é nenhum problema a gente pensar em estar manobrando num pátio mais de um tipo de vagão ao mesmo tempo. É isso aí, valeu!